Olá, bom dia. Agora são 7 horas e começa aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que você acompanha comigo, Glauco Faria, e com Marilu Cabanhas, que apresenta remotamente, já que estamos atendendo às recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. E estes são os destaques desta quinta-feira, 28 de maio de 2020. Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal fecham cerco sobre esquema de fake news. Ministro Alexandre de Moraes quebra sigilo de suspeitos de bancar esquema de divulgação de notícias falsas. Decisão inclui o período eleitoral de 2018. Em meio à ação da Polícia Federal, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, associa a operação ao nazismo nas redes sociais. No Twitter, Bolsonaro também critica a ação da PF e diz que algo de muito grave ocorre com a democracia. Brasil registra 1.086 mortes por Covid-19 em 24 horas e o número de óbitos passa de 25 mil. Bolsonaro sanciona com vetos projeto de socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Governo pede ao Supremo Tribunal Federal que suspenda depoimento de Weintraub. Em decisão unânime, Superior Tribunal de Justiça mantém investigação do caso Marielle no Rio de Janeiro. São Paulo inicia a nova fase da quarentena a partir da segunda-feira, com reabertura gradual de comércio em algumas regiões. Governo paga hoje novo lote da primeira parcela de auxílio emergencial para nascidos em novembro. Enfermeiros brasileiros são os que mais morrem com Covid-19 no mundo. Segundo entidades, são 157 óbitos de profissionais até agora no país. Negros sem escolaridade têm 4 vezes mais chances de morrer por Covid-19, diz estudo. Parlamentares de diversos países assinam carta contra as ações de Bolsonaro para conter a pandemia. Estados Unidos chegam à marca de 100 mil mortes pela Covid-19. Após proibição na Itália, França e Bélgica também rejeitam o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho e da cultura. Agora são 7 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Nas redes sociais, facebook.com/Rádio Brasil Atual. No Instagram, @Rádio Brasil Atual. No Twitter, @RA Brasil Atual. Inscreva-se também em nossos canais no YouTube. Participe aqui do Jornal Brasil Atual pelo WhatsApp, no número 11 96893 7672. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A massa de ar de origem polar de forte intensidade ainda atua sobre o estado de São Paulo nesta quinta-feira. Por conta disso, agora pela manhã e à noite, o frio ainda será mais intenso com um novo recorde de temperatura baixa. No decorrer do dia, o sol aparece na capital, no interior e no litoral, e não há condições para pancadas de chuva. Os municípios do centro-leste de São Paulo podem registrar visibilidade restrita por causa da formação de névoas e nevoeiros. No momento, os termômetros marcam 11 graus na capital paulista, onde a máxima é de 21. Em São Bernardo do Campo, a temperatura é de 7 graus e a máxima prevista é de 19. Na cidade de Santos, os termômetros registram 16 graus agora, com máxima de 24. Já Mogi das Cruzes tem temperatura de 7 graus neste momento e a máxima no decorrer do dia é de 20 graus. Os termômetros em Catanduva registram 11 graus agora e a máxima é de 24. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Aí galera, aqui é a banda Bicho de Pé. A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual 98.9. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Oi, 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 me encantei por seu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengo, vem me chamegar.
Tá aí, Bicho de Pé, abrindo aqui nosso espaço do WhatsApp, o espaço de participação para você que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, também pelos nossos canais no YouTube. Nosso bom dia, e também damos bom dia a toda a nossa equipe que trabalha presencial e remotamente para levar o programa ao ar. E damos o bom dia a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, bom dia, Glauco, bom dia aos internautas, telespectadores. A gente está aqui já escutando esse forrozinho, né, que o Michel Lopes colocou, da vontade de dançar forró. Mas quando é que a gente vai poder ir para o Nordeste, hein, Glauco? Tá difícil agora, né? Pois é, ainda está bastante complicado, né, Marilu? Mas tem que ter paciência aí, dentro dessas condições de isolamento social, de distanciamento social, condições que são necessárias justamente para conter a pandemia, né, Marilu? É isso aí, vou ficar quietinha aqui, só dançando forrozinho, né? Aqui, enfim, com o meu CDzinho no Spotify, para poder matar a saudade do querido Nordeste brasileiro, né? E a gente aqui no Sudeste passando frio danado, né? Tá muito frio, né, Glauco? Mas a temperatura na política está quente, né? Cada vez mais quente aí o cenário político, né? E claro que a gente vai abordar hoje a operação da Polícia Federal, né? Referente ao inquérito das fake news, que mira aí os apoiadores do presidente Bolsonaro, que cumpriu nesta quarta-feira, como você já falou, né, Glauco, mandados de busca e apreensão já em 5 estados, no Distrito Federal, após a autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, entre os alvos estão aí o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, o empresário Luciano Hang, né, conhecido aí como o velho da Havan, o empresário Edgar Corona, dono da Smart Fit, e também a ativista Sarah Winter, aquela, né, que fica armada no acampamento pró-Bolsonaro em Brasília. Inclusive, a Sarah ameaçou, né, o ministro Alexandre de Moraes de que nunca mais ele vai ter paz até sair do STF. Falou também que vai, enfim, atrás das empregadas domésticas, né, do Alexandre de Moraes. E o procurador da República, Augusto Aras, pediu ao STF a suspensão do inquérito, né, das fake news. A gente vai acompanhar tudo isso, a gente vai aprofundar esses temas. E lembrando que o ministro da Justiça, André Mendonça, entrou aí com pedido de habeas corpus também, né, para Abraham Weintraub, ministro da Educação, com o argumento de que é preciso garantir a liberdade de expressão dos cidadãos, né? Weintraub vai ter que depor na PF, né, de acordo aí com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro disse ontem que não se pode restringir a liberdade de expressão, Alexandre de Moraes, mas é preciso arcar com os atos, discursos de ódio contra a democracia devem ser responsabilizados. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente, falou da necessidade aí de adoção de medida enérgica, momento de ruptura, diz que a questão não é se, mas quando isso ocorrerá, gravíssimo. E ele se refere à operação da Polícia Federal sobre o inquérito aí das fake news. E a gente vai repercutir isso também. Ele ameaçou que quando chegar ao ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessária uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador. Enquanto corre o inquérito das fake news, que aponta aí a real possibilidade, né, de associação criminosa envolvendo os apoiadores do Bolsonaro, a gente se depara, né, o presidente, na verdade, se depara com a sua popularidade em queda. A pesquisa do Atlas Político revela que 54% dos brasileiros são favoráveis a um processo de impeachment contra Bolsonaro e 58% avaliam a gestão como ruim ou péssima. Portanto, está aí um quadro político cada vez mais quente e a gente vai falar sobre isso certamente durante o jornal, vamos aprofundar bastante. Todos muito apreensivos, é claro, né, Cláudio? Pois é, Marilu, e quando o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fala de liberdade de expressão não é, obviamente, um conceito absoluto e nem dá liberdade às pessoas de ofenderem as outras, né? Por isso que existem, inclusive, tipificados no nosso Código Penal os crimes de injúria, calúnia e difamação, crimes contra a honra e também o crime de ameaça, inclusive, né? Que a gente viu sendo cometido ontem por uma das pessoas que é alvo justamente desse esquema de fake news que está sendo investigado. Então
nada disso garante a liberdade das pessoas de atentarem contra a honra das outras pessoas. Isso precisa ficar evidente, né? A liberdade de expressão tem limites e isso já não é liberdade de expressão. Caluniar, injuriar, difamar alguém é crime, né? Marilu, vamos aqui ler as mensagens que já chegaram pelo 11 968 93 7672. A Marlene, o Eliseu de Guarulhos, dando aqui o bom dia, dizendo bom dia a todos que amam fazer o bom jornalismo. Valeu, Marlene, Eliseu. Temos aqui também a Sumaia, que já deu o seu joinha lá nos nossos canais da Rádio Brasil Atual e também da TVT. A gente sempre pede para o pessoal dar o joinha para aumentar o alcance do jornal. Temos a Maria de São Paulo também aqui dando os parabéns para o programa, dizendo que está acompanhando a gente. Valeu, Maria. O Bruno Mariano de Patos de Minas também aqui dando o seu alô. O Braga de Salvador, a Bernadette da Lapa aqui da capital paulista, né? Falando, será que agora vai? Ao menos o STF está se mexendo. Quanto antes o presidente, né, que ela chama de genocida, que sua turma deixarem o poder, mais teremos fôlego para lutar contra a Covid-19 e poupar nosso povo de mais calamidade. Pois é, Bernadette, temos uma situação bastante preocupante. A gente já falou aqui da falta da coordenação nacional e também temos ações aí bastante questionáveis por parte de governos do estado e de prefeituras Brasil afora. É importante lembrar disso também. A Fátima de São Bernardo do Campo dando o seu alô. A gente tem aqui o Sérgio de Itaquá, que está chacoalhando no ônibus, segundo ele, para ir para Mogi das Cruzes trabalhar. Valeu, Sérgio, se proteja aí, hein? A Sol da Bela Vista aqui, também da cidade de São Paulo, dando aqui o seu bom dia, falando também da possibilidade de cassação da chapa que chegou ao poder aí por meio das eleições de 2018, a gente sabe como chegou. Flávio Moraes de Mogi das Cruzes também dando o seu alô e a Kátia do Tatuapé, todo mundo acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual e daqui a pouco a gente retorna. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h12. Segundo o comentarista político João Caires, a ação da Polícia Federal ontem deve ter levado um certo pânico ao Palácio do Planalto, já que chegou em pessoas muito próximas a Jair Bolsonaro. Vamos conferir a análise. Essa ação do Supremo Tribunal Federal, tendo Alexandre de Moraes à frente, muito importante. A Polícia Federal foi na veia de pessoas, inclusive colocando o sigilo do senhor dono da Havan desde as eleições de 2018, porque essa CPI da fake news é justamente para pegar o período eleitoral. E realmente vamos ver se isso vai dar resultado, se as investigações vão ser concretas mesmo. Esperamos que isso não seja apenas um teatro, que a Polícia Federal esteja de fato fazendo o seu trabalho, coisa que começou a acontecer de fato com os governos Lula e Dilma. Estou dizendo isso porque a própria Miriam Leitão elogiando os tempos da Polícia Federal de Paulo Lacerda, que era o diretor-geral, com saudades daquele tempo, sem citar que o presidente era o presidente Lula. Então, estamos vendo um momento muito bom para o Brasil, mas ao mesmo tempo um momento preocupante, porque vimos que a PGR foi, o senhor Augusto Aras, o procurador-geral da República, foi indicado por Bolsonaro, contrariamente ao que era feito no passado, no governo Lula e Dilma, onde quem escolhia o procurador-geral era a própria corporação para ter uma independência, apesar da lei permitir que o presidente da República indicasse. Lula e Dilma fizeram que a corporação, ou seja, o próprio Ministério Público, os juízes, escolhesse o procurador-geral da República. No caso aí, os procuradores elegiam uma lista tríplice. No caso de Bolsonaro, ele colocou uma pessoa para fazer o que ele quer. E Augusto Aras agora pediu para o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Fachin, suspender essa operação da fake news porque eles não foram avisados. Ou seja, nas operações anteriores ninguém era avisado, era todo mundo pego de surpresa. Uma coisa interessante agora, eu posso comentar, é que a Rede Globo antes sempre estava ali no local e agora mudou. O que tinha no passado que a Rede Globo sabia de informações? Algum acordo entre quem comandava a Operação Lava Jato, assim, nessas operações, e agora não tem mais? Então, estamos diante de um fato novo, uma crise política entre os poderes. Será que Bolsonaro vai se incomodar com o novo chefe
da Polícia Federal, que ele mesmo indicou, porque pelo jeito ele não foi avisado, porque se fosse avisado ia querer informar os seus aliados dessa operação. E se fosse avisado, o novo chefe da Polícia Federal poderia incorrer em obstrução de justiça. Vamos ver os novos momentos da política nacional brasileira e também das investigações da Polícia Federal. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Agora, quem apoiar a TVT vai ganhar desconto em qualquer livro da editora Boitempo. Faça uma doação de R$30 e ganhe desconto de 30% no site da editora Boitempo. Promoção por tempo limitado. Acesse catarse.me/TVT e apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Esta é a Rádio Brasil Atual. 7h16. A desigualdade social no Brasil se reflete no uso da internet. Os mais ricos usam um serviço melhor e mais barato. Já os mais pobres têm acesso a uma internet de pior qualidade e mais cara. Confira na reportagem de André Genocari. A pesquisa TIC Domicílios 2019 traçou um perfil detalhado do internauta brasileiro. O balanço apontou que 47 milhões de pessoas ainda não acessam a internet. A desigualdade social teria relação com este cenário. Os principais indicadores que a gente quis dar destaque esse ano é exatamente o da desconexão, né, das pessoas, dos brasileiros que ainda não têm esse acesso à internet. E a pesquisa mostra que 1 a cada 4 brasileiros não é usuário de internet, né? E essa é uma realidade que impacta muito mais as classes mais baixas, que nesse momento estão ainda mais vulnerabilizadas. 6 anos atrás, 80% dos internautas usavam o computador para se conectar. Hoje, este contingente caiu para 42% e mais. O levantamento destaca: quase 60% dos internautas navega somente pelo celular. Nas classes D e E, o acesso exclusivo pelo aparelho móvel ocorre em 85% das navegações. Nas classes D e E, apenas 31%. E tem uma série de outras atividades, como o trabalho, por exemplo, trabalhar remotamente, que a classe A, os internautas da classe A, 66% fizeram algum trabalho remoto usando a internet e só 18% de classe D e E. Estudar é a mesma coisa. Estudar, 60% dos usuários de internet da classe A disseram ter estudado por conta própria na internet e menos da metade disso, só 27% nas classes D e E. Então você tem uma diferença muito grande no uso que se faz da internet por classe. Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, enfatiza: os mais pobres têm acesso restrito à web, mesmo com smartphones. Nós estamos vendo crescer o uso por celular, mas esse uso é completamente assimétrico, a depender da renda das pessoas, porque mesmo quem tem um celular e acessa a internet pelo celular, o acesso é muito restrito, porque a maioria das pessoas sem renda acessam a internet pelo celular com planos pré-pagos. Pagam muito mais caro do que os planos pós-pagos, que já são caros, e com uma qualidade também ruim. Segundo o professor da UFABC, as barreiras para a inclusão digital estão na forma como a rede de computadores é vista. Em pleno século XXI, a internet não se equipara a serviços essenciais. As pessoas não usam a internet por não terem condições de usar, por não terem renda suficiente, e isso é o principal fator. O fator, eu diria, de não uso no Brasil, de exclusão digital, é um fator socioeconômico. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h19. O Pará encerrou o período de lockdown, mas mantém 2 cidades em isolamento total. O governo do estado afirmou que a decisão de continuar ou não com o comércio não essencial fechado é das prefeituras. Direto de Belém, Catarina Barbosa.
Quem foi às ruas da capital paraense neste começo de semana percebeu uma movimentação maior. Isso porque, no último domingo, dia 24, o governo do estado encerrou o chamado lockdown, isto é, o fechamento obrigatório de todas as atividades não essenciais. Os municípios de Cametá e Abaetetuba, no nordeste do estado, seguem em isolamento total. De acordo com o governo do Pará, a decisão de seguir ou não com o lockdown cabe agora às prefeituras. O Pará tem 144 municípios. Destes, 16 aderiram ao lockdown. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em nenhum dos dias do decreto, o isolamento atingiu os 70% que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O máximo foi de 57% no dia 17 de maio. Cristina Correia teve que sair de casa na segunda-feira, dia 25, para comprar remédios para a mãe que está com suspeita da Covid-19. Ela afirma que o número de pessoas nas ruas é consideravelmente maior do que, por exemplo, na última sexta-feira, quando ela foi ao supermercado. Ela também pontua que na última segunda-feira encontrou uma série de pessoas circulando nas ruas sem máscara. Eu vi no Almirante Barroso, uma avenida grande daqui de Belém. Eu vi gente praticando exercício, estava sem máscara, e em alguns pontos da cidade eu vi um fluxo bem maior de carros. Cristina conta que no último domingo, dia 24, acompanhou a mãe até o Hospital Abelardo Santos, considerado referência no estado para o tratamento da Covid-19. E o local estava praticamente vazio. O local estava tranquilo. A minha mãe foi atendida por um médico cubano e foi bem rápido. Tratou ela muito bem. Ela conversou com ele por quase uns 30 minutos, porque ela estava nervosa. E aí ele tentou acalmar, disse que ia ficar tudo bem. E agora ela vai iniciar o tratamento com azitromicina. Ele passou umas vitaminas, vitamina C, vitamina D, para fortalecer o sistema imunológico dela. E vamos ficar observando. A decisão do estado para pôr fim ao lockdown teve como base, segundo o próprio governo, em um relatório técnico realizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia e pela Universidade Federal do Pará. Apesar disso, continuam proibidos eventos, reuniões, manifestações, passeatas ou carreatas de caráter público ou privado e de qualquer natureza com audiência maior ou igual a 10 pessoas. As escolas estaduais continuam com as aulas suspensas. Além disso, os serviços não essenciais permanecem fechados. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h22. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem a gente voltou a ter divulgações referentes ao novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O CAGED houve problemas aí nesse ano, até então não tínhamos a divulgação desses dados, e aí o governo informou o fechamento de 860 mil vagas apenas no mês de abril. Foram registradas 598.596 contratações e 1.459.099 demissões, ou seja, resultando nesse saldo aí de menos 860 mil vagas. Como é que você vê esse cenário, Fausto? Bem, Glauco, primeiro que é importante que tenha voltado a ser divulgado o CAGED, né? O governo vinha relutando em colocar esses números para a sociedade, tinha um argumento que era um problema técnico ali de desconstrução do sistema, implementação de outro, mas agora, com a volta, a gente começa a minimamente tentar olhar para esses dados com mais cuidado. Ainda há que melhorar, a gente precisa ter acesso à base efetiva de dados, como você tinha no período anterior, no CAGED anterior, mas esses dados já mostram, já apontam uma perda líquida aí de emprego da ordem de 1.100.000 empregos entre março e abril. Então, se a gente olha só para esses 2 meses, que foi basicamente aí os 15 dias de março e o mês de abril inteiro, que a gente está no auge da pandemia,
a gente vai vendo a quantidade de empregos que têm sido destruídos, e principalmente aí nos setores que estão muito atingidos pela pandemia, né, que é o setor de comércio, o setor de serviço. Então, se a gente olhar ali mais a fundo, a gente tem perdido empregos em todos os setores. Em abril isso foi uma característica, em março menos, a gente ainda tinha a geração de algum tipo de trabalho, de postos de trabalho na agricultura, mas em abril a gente já perdeu postos de trabalho em todos os setores. E o que a gente tem, o que a gente viu foi que abril foi o mês que mais teve destruição de postos de trabalho na história do CAGED, ou seja, a pandemia de fato impactou diretamente o trabalho formal. Se no primeiro momento que a gente tinha visto, os números já indicavam que o trabalhador ali informal tinha sido muito atingido no primeiro, ali no início da crise, e a gente percebeu isso, tanto da disputa com relação ao bono emergencial. No momento seguinte, a gente está vendo ali que cada dia mais o emprego formal também está sendo atingido. Ou seja, aquilo que a gente já avaliava, a crise com relação à economia, a crise pandêmica, inevitavelmente atinge o mercado de trabalho. E aí, o que nós estamos assistindo é um conjunto de setores que já começam um processo de demissão, ampliam o seu processo de demissão, e a contratação em qualquer outro setor que muitas vezes compensava os números de demissão não vem acontecendo. Então, é necessário se pensar em medidas emergenciais, é necessário pensar num processo efetivo de proteção ao emprego, porque senão a gente vai caminhar aí nos próximos meses para uma destruturação maior desse mercado. E Fausto, embora não tenha sido divulgado no CAGED ali, o rendimento médio dos demitidos em geral tem sido maior do que o dos admitidos. Então a gente tem aí, em geral, né, pelo menos vínhamos nesse compasso aqui no Brasil, com uma queda no nível de emprego, mas também uma queda no rendimento. Quem está entrando no mercado de trabalho está ganhando menos do que quem saiu. Isso também é um dado preocupante. Sim, e no caso da queda da renda, a gente tem mais até do que essa informação, porque com as medidas previstas pela 936, né, pela medida provisória 936, o que está mostrando é que, primeiro, você não tem nenhum tipo de estabilidade, ou seja, não tem sido garantido nenhum tipo de emprego. Então as empresas no limite não, até mesmo com opção, elas demitem quando elas olham para o futuro e não vê uma previsão de melhora. A outra questão é que está acontecendo efetivamente redução da renda média do trabalhador em geral, né, não só por conta das demissões e admissões, mas simplesmente por conta das reduções mesmo de jornada e de salário que vem acontecendo. Então existe um conjunto muito grande desses acordos, tanto coletivos quanto individuais, e o que a gente está assistindo é que diminuição da renda inevitavelmente esfria a economia. E, para além da própria pandemia, a gente vai entrando naquele círculo vicioso em que a redução da renda diminui o fluxo de recursos na economia, diminuindo o recurso da economia, ela vai parando cada vez mais. Ou seja, o Estado, em vez de fazer um movimento de reativar a própria economia, de colocar a economia para gerar de modo que mantenha empregos e mantenha a renda, o que a gente tem assistido até agora são iniciativas que, de fato, pouco têm contribuído para virar esse fluxo. Vale lembrar que a medida provisória e as ações do governo que tinham como ideia, né, a manutenção ou financiamento das folhas de pagamento não saíram do papel, o sistema financeiro não liberou esse recurso de fato não adentrou os diversos espaços necessários, e aí que a gente está assistindo ao mesmo tempo demissão e redução da renda, né? Eu acho que nos próximos meses a gente vai assistir, a gente deve ter a votação ainda 936 por essa semana que vem, tem uma série de mudanças que precisam ser pensadas ali nas políticas do governo, e nós temos um dilema colocado aí já para o próximo mês, que é o fim do abono emergencial, que aí inclusive vai tirar mais recurso da economia. Nós estamos num daqueles momentos, Glauco, que nós estamos caminhando para o auge da epidemia. Nós estamos vendo os estados, em geral, sendo pressionados para reabrir os comércios, reabrir a normalidade. Esses números acabam, inclusive, pressionando os estados nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente vai
mostrando que se você tem uma ação mais articulada, se você tem clareza de projeto para onde você, de enfrentamento, né, de proposta de enfrentamento da crise, isso vai se articulando, para o futuro, o empresário e os agentes econômicos vão tendo mais estabilidade de previsão. E aí você segura as demissões. Quando você caminha da forma como a gente está caminhando, em que você não sabe direito o que vai acontecer, aonde as coisas vão mudar, qual é a postura do governo, como é que o governo se contrapõe à visão do Estado, quer dizer, vai colocando essa confusão toda ali, que passa não só do ponto de vista de um caos da pandemia, mas também social e político, você tem de fato demissões. É melhor você realizar o seu prejuízo do que você esperar o futuro ali para ver o que vai acontecendo. Como o Estado, o governo federal, não toma uma decisão mais efetiva, tanto no combate à pandemia de um lado, quanto de outro, de você garantir e proibir mesmo, de fato, garantir estabilidade para o emprego, você vai nisso. Você vai de um lado demitindo e de outro lado reduzindo renda. As duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai entrando aí num círculo vicioso que não deve levar a um bom lugar. Pois é, de fato é um cenário bastante preocupante, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h31. Mais de 70 organizações se uniram para cobrar do poder público auxílio para a população LGBT em situação de vulnerabilidade neste momento de pandemia. A reportagem é de Daiane Ponte. As orientações para evitar o contágio do novo coronavírus valem para toda a sociedade, mas a população LGBT em situação de vulnerabilidade, que já enfrenta o preconceito, não está tendo acesso à saúde e prevenção. 3 ou 4% da população até hoje está no mercado formal com carteira assinada, certo? Então, assim, nesse tempo de pandemia, a gente sente uma vulnerabilidade extrema, uma precariedade extrema para a população LGBTQIA+, porque é uma necessidade de uma falta de política públicas que já acontece há muito tempo. E a gente está vendo muita precariedade, a gente está vendo muita necessidade, a gente está vendo muita gente realmente passando fome. Historicamente, existe uma dificuldade de acesso à saúde dos LGBTs. Além de dificuldade de acesso à saúde, muitos problemas como preconceito, que acaba criando barreiras visíveis e invisíveis no atendimento à saúde dessas pessoas. Muitas dessas pessoas acabam morando em habitações e moradias precárias. E o coronavírus, ele é bastante ruim para pessoas que já têm doenças que mexem com o sistema biológico, como HIV, tuberculose. E muitos dos LGBTs que estão em extrema vulnerabilidade podem ter essas doenças. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou no mês passado uma cartilha com informações sobre prevenção do novo coronavírus direcionada à população LGBT. Mas o governo não promoveu nenhuma medida que realmente proteja essa população, que está ainda mais vulnerável em meio à pandemia. Devido à negligência do poder público, diversas entidades e coletivos LGBT divulgaram uma carta cobrando ações mais efetivas do governo federal, de estados e de municípios. Que o governo dê subsídios básicos para as pessoas LGBTs. Dê subsídios para acesso a programas de transferência de renda, como parcerias com ONGs e movimentos sociais para que consigam entregar cestas básicas, produto de higiene pessoal e todo subsídio para mitigar e prevenir a contaminação pelo coronavírus. Em caso de morte de pessoas LGBTI, principalmente as pessoas trans, essas pessoas elas possam ser enterradas de acordo com o nome social. Além da saúde, a pandemia também afeta o emocional. É por isso que os coletivos LGBT, como a Casa Neon Cunha, que atua no ABC Paulista, realizam ações para ajudar essa população. A gente tem mapeado essas pessoas, certo? A gente criou links para que as pessoas
possam acessar, se cadastrar na internet e poder solicitar uma cesta e um kit de higiene pessoal. Mas a gente também criou uma campanha para que as pessoas que conhecem algum LGBTQIA+, que não tem acesso à internet, que está em situação de vulnerabilidade, que ela possa indicar para que a gente possa entregar essas cestas. E esse é o papel do município, do estado, da federação, de fazer esse papel. Mas a gente vê uma despreocupação não, uma negligência muito grande com a população LGBT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h35. E na última terça-feira, em entrevista a uma rádio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ainda vai definir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o valor da próxima parcela do auxílio emergencial. Segundo ele, vai ter a quarta parcela, mas não de R$ 600. Diz aqui Bolsonaro, não sei quanto vai ser, 300, 400 e talvez tenha a quinta. Enfim, ele simplesmente não deu qualquer tipo de previsão mais definitiva em relação à continuidade do programa de renda básica emergencial. Mas um estudo mostra que, se fosse estendido até dezembro, o potencial desse programa para minimizar os efeitos negativos da pandemia na produção nacional e no nível de emprego seria muito mais efetivo. Uma das autoras do estudo, a professora do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Débora Freire, conversou com a gente a respeito desse estudo. Vamos acompanhar. Você falasse a respeito do estudo, né, que avaliou 2 cenários de adoção dos programas de renda básica na economia brasileira, um com a renda básica emergencial vigorando por 3 meses e outro com ela estendida até 2020. Quais foram as conclusões a respeito dos impactos? Isso. Primeiro, no primeiro cenário, em que o benefício dura apenas 3 meses, nós temos um impacto imediato do programa bastante proeminente na renda das famílias. Esses impactos, eles não se restringem apenas às famílias que recebem o benefício. Naturalmente, esse impacto é muito maior nas famílias que recebem o benefício em relação à primeira classe de renda, por exemplo, a classe mais baixa, que é uma classe de até 1 salário mínimo. Nós temos um impacto de 45% na renda dessas famílias, mas o que a gente observou é que existe o que a gente chama de vazamento de renda para outras classes, exatamente porque esse benefício, ao manter o consumo das famílias, ao fazer com que o consumo não caia tanto, ele exerce uma série de impactos na atividade econômica, e a renda gerada na atividade econômica vai parar nas mãos de todas as famílias da estrutura distributiva, mas principalmente das famílias de classe mais alta. Então, o benefício, ele é uma política assistencial, mas ele gera impactos de espraiamento tanto para os setores quanto para as famílias que não recebem o benefício. Em relação ao impacto econômico, nos agregados econômicos, a gente observa, então, um impacto no consumo das famílias. As firmas se ajustam, né, para atender a essa demanda, uma vez que o benefício ele faz com que a demanda das famílias não caia tanto. Então, as atividades produtivas se ajustam, produzem para isso, né? Para produzir, elas geram renda do trabalho, renda do capital. Então, a gente tem impacto tanto no emprego, quanto no investimento e no PIB da economia. Esse resultado para 3 meses do benefício, nós encontramos que o benefício mitigaria 0,45% do impacto no PIB. O que significa isso? Significa que se o PIB do trimestre, por exemplo, cair 1%, a gente vai ter que o benefício, os nossos resultados sugerem que o benefício mitigaria 0,45% desse impacto negativo de 1%. Então, é um benefício que é um programa que ajuda a minimizar o impacto recessivo dessa crise. Em relação ao cenário estendido, ou seja, manter os benefícios até dezembro, o que a gente observou é que os impactos são mais proeminentes, uma vez que você mantém o benefício até o final do ano. Esses impactos mais proeminentes vão se dar tanto no consumo das famílias, quanto na renda gerada no processo produtivo e, consequentemente, no PIB. Em relação ao impacto no PIB, a gente encontrou um impacto de 0,55% de mitigação na queda do PIB, caso o benefício seja mantido. E importante também ressaltar que
uma vez que o governo ele mantém o consumo das famílias e a gente tem essa série de impactos indiretos na atividade econômica, mitigando a queda na atividade econômica, a gente tem também impacto na receita do próprio governo. Porque quando o governo gasta, ele gera impacto na sua própria receita, porque ele está estimulando a atividade econômica e a arrecadação acompanha a atividade econômica. Então, a gente observa também que esse programa tantos 3 meses, mas mantido até o final do ano, ele mitiga parte da queda de arrecadação do governo, da arrecadação de impostos. Nos nossos cálculos, o benefício por 3 meses geraria uma receita adicional capaz de cobrir em torno de 25%, 24% do custo da política. E se mantido até o final do ano, o impacto na receita cobriria 45% do custo da política. Então, a gente chama atenção que é preciso fazer esse cálculo líquido do real custo da política, porque existe o custo fiscal, por exemplo, se a gente mantém constante o número de famílias recebendo e estende o benefício até dezembro, a gente está falando de um benefício, então, 3 vezes maior. Mas é preciso que a gente mensure também, projete, o quanto isso vai, de fato, arrefecer a queda na receita para calcular o efetivo impacto na arrecadação e nas contas públicas, ou seja, no déficit fiscal. Então, em termos de receita, é esse resultado que a gente encontrou. Então, a gente chama atenção, nós sugerimos, de fato, que o benefício seja mantido até o final do ano, principalmente também porque dá mais tempo para as firmas se ajustarem a essa melhor perspectiva da demanda. As firmas estão com uma perspectiva muito ruim em relação à demanda das famílias, né, como projeção de queda na demanda das famílias. Então, se você mantém um programa por mais tempo que mantém parte dessa demanda, você dá mais tempo para as firmas se ajustarem, para elas ajustarem a produção, para atender a essa nova projeção de demanda. Então, a nossa sugestão é que o benefício seja mantido até o final do ano, porque os impactos econômicos que a gente observou da manutenção desse benefício, enquanto o aumento do custo do benefício seria 3 vezes maior, mantendo, né, as famílias constantes, o número de famílias constante, o impacto na economia, em termos de PIB, em termos de arrecadação, seria cerca de 5 vezes maior, se mantivesse o benefício até o final do ano. Então, a gente conclui que os benefícios são maiores de se manter o benefício até o final do ano do que o aumento de custos que se observa. Outra questão relevante também é que essa crise ela vai, de fato, afetar os mais pobres. Então, a gente tem uma tendência aí de um impacto na pobreza bastante proeminente, de aumento na pobreza e de aumento na desigualdade. Então, a gente chama atenção que vai ser, de fato, necessário um programa de um aprofundamento da proteção social no Brasil, mesmo no próximo ano e nos anos subsequentes, para a gente não perenizar uma situação de aumento da pobreza e de aumento da desigualdade. Então, a gente chama atenção que a gente tem que começar, de fato, a discutir uma renda básica e que, para os próximos anos, a gente tem que fazer isso mapeando fontes de financiamento. E aí, para fazer isso, a gente precisaria pensar uma reforma tributária que fosse progressiva, exatamente para custear um programa desse, que tem benefícios econômicos importantes, mas que também mitiga impactos na pobreza e na desigualdade. E também, além do impacto no consumo, na produção, na arrecadação de impostos, existe também o impacto na questão do emprego, né, Débora? E isso, se fosse aliado a outros tipos de política, por exemplo, um planejamento industrial para esse período aqui, apoiando-se, inclusive, a própria questão da reconversão, o potencial de manutenção de emprego, ou de queda menor, né, no nível de emprego, seria bastante importante, né? Exato, isso é muito importante. Ou seja, a questão do planejamento agora, já pensando nessa recuperação, né, pós-fase aguda da crise, é até difícil hoje a gente falar de pós-crise, porque a gente não sabe quando essa crise vai acabar, e principalmente pelas características dessa crise, por ser uma crise sanitária, por a gente ainda não ter uma vacina, e o prazo para essa vacina, de fato, esse prazo tende a demorar, por mais que a ciência esteja avançando bastante, é primordial que a gente planeje essa retomada pós esse efeito imediato da crise,
E aí, de fato, o investimento público vai ser muito importante, porque o investimento privado, de fato, ele vai estar... as expectativas estão bastante favoráveis nesse momento. Então, é importante que o investimento público sirva como essa força motriz para incentivar os investimentos privados, para gerar emprego e, ao mesmo tempo, que a gente garanta um nível de renda mínimo para as famílias, para que o consumo não caia muito e a gente não aprofunde os impactos recessivos dessa crise. Porque a grande questão é que, se a gente aprofundar os impactos recessivos dessa crise de forma muito expressiva, o grande perigo é a gente entrar numa depressão e aí, de fato, ter muita dificuldade para sair desse cenário recessivo. Por isso que a gente, para esse ano, por exemplo, a nossa sugestão, de fato, é que, o custo da política é elevado, mas o governo deve bancar essa política até o final do ano, com aumento de endividamento, exatamente porque a situação contrária também deteriora as contas públicas. Ou seja, não agir nesse momento, o governo não induzir a renda, não manter renda nesse momento, aprofunda a recessão, e o aprofundamento da recessão reduz receita de impostos, receita de arrecadação, e aí o governo piora as suas contas públicas do mesmo jeito. E, no caso, essa redução de receita tributária seria muito pior, por exemplo, para estados e municípios, né, que não tem o instrumental que o governo federal tem, por exemplo, como a possibilidade de emitir moeda. Com certeza, com certeza. Essa é outra questão muito relevante também, como os estados e municípios, qual a capacidade dos estados e municípios de enfrentar essa crise. E, exatamente, muitos municípios, por exemplo, dependem fundamentalmente das transferências da União, e das transferências da União e do Estado, via ICMS, por exemplo. E, nesse caso, esses municípios tendem a sofrer muito, porque essa arrecadação está diminuindo, a transferência ela é uma participação fixa da arrecadação, então esses municípios vão receber muito menos e a demanda por serviços públicos não diminui, muito pelo contrário, tem aumentado, principalmente por conta da demanda por saúde pública. Agora, você mesma destacou, né, o estudo mostra isso, que os ricos também ganham, né, com a renda básica emergencial sendo estendida até dezembro de 2020. Estava vendo aqui que a classe H11, né, das pessoas que ganham mais de 30 salários mínimos, também seria beneficiada. Então, por que você vê tanta resistência, não só em relação à renda básica emergencial, mas a todas as políticas de transferência de renda por parte das elites do Brasil? Exatamente, essa é uma resistência histórica, né? Essa é uma questão bastante complexa. De fato, políticas de transferência de renda geram vazamentos de renda que vão parar principalmente na classe mais alta, por conta dos efeitos indiretos na atividade produtiva, tanto em relação a salários, quanto em relação principalmente à renda do capital. Mas, de fato, e por isso mesmo, então, né, a gente poderia pensar uma política redistributiva com maior tributação sobre essas classes, e aí eu estou falando principalmente de tributação de lucros e dividendos distribuídos à pessoa física, que não são tributados no Brasil. Nós somos um dos... apenas 2 países no mundo não tributam dividendos na pessoa física, e nós somos um deles. Então, existe uma resistência enorme de se tributar os dividendos na pessoa física. A nossa tributação sobre patrimônio, ela é defasada, ela é baixa. O nosso imposto sobre herança é muito baixo quando comparado a outros países. Então, existe, de fato, uma resistência histórica de se mexer na renda da classe mais alta e, principalmente, do 1%, né? A redistribuição que a gente teve nos anos 2000 foi muito importante, mas ela foi do meio para a base. Principalmente por conta de que, pelo fato de que o nosso imposto de renda na pessoa física, ele não cumpre o efeito progressivo que ele deveria cumprir, exatamente por conta dessas isenções, dessas especificidades na classe mais alta, no 1% principalmente. Então, isso é de fato, a gente tem que chamar atenção para isso. As elites, de fato, precisam entender que chegou a hora de contribuir, de fato, para um país com uma desigualdade menor. Maior desigualdade não é bom para ninguém, gera instabilidade política, gera falta de coesão social. Essas classes também ganham com maior coesão social. Então, é preciso, de fato, que a gente chame atenção
para essa questão. É um condicionante histórico nosso, essa resistência das elites em ser mais tributada, principalmente no imposto de renda de pessoa física e no patrimônio. E isso precisa, de fato, ser... eu acho que chegou a hora de mudar isso, é o momento mais propício que eu acho que a gente tem de toda essa discussão que já vem já há alguns anos em relação a essa maior tributação da classe mais alta. E então a gente teria que discutir, no caso, uma renda básica talvez até implementada de forma permanente, que é uma ideia hoje que inclusive tem avançado muito, tem ido muito além ao campo da esquerda, ao chamado campo progressista. Outras pessoas também estão dando atenção para essa questão, mas aí aliado também a uma reforma tributária que desmonte esse caráter regressivo do sistema brasileiro. Exato, muito importante. Como eu disse, eu acho que a grande reforma que o sistema econômico precisa a partir de agora, e o sistema econômico ele precisa de uma reforma, de fato em relação às políticas redistributivas, a necessidade de se redistribuir renda. Isso não só no Brasil, isso no mundo todo. O mundo todo concentra renda. O livro do Piketty fez muito sucesso exatamente por escancarar, por mostrar isso de uma maneira empírica, com dados, de que esse aumento da desigualdade que estava acontecendo, ele não era sustentável e, de fato, não é. Então, é uma discussão que está avançando não só no Brasil, mas no mundo todo, em relação a uma renda básica. Vários países já estão muito mais avançados nessa discussão do que nós, mas eu acho, de fato, que essa crise vem, primeiro, para reforçar a necessidade de participação do Estado, de que o Estado cumpra com a sua função redistributiva, estabilizadora e redistributiva, porque são duas funções principais do Estado que nos últimos anos no Brasil, não nos últimos anos apenas, mas principalmente nos últimos anos, se intensificou essa ideia de que o Estado é desnecessário, então a gente precisa só, de fato, de um Estado mínimo. Eu acho que essa crise, ela traz essa característica de trazer à tona a importância do Estado na economia para cumprir com a sua função estabilizadora nas crises, porque é exatamente isso que a gente está vendo agora. Um Estado com um potencial de fazer política fiscal ativa. O teto de gastos, ele eliminou essa nossa capacidade. A gente está podendo fazer agora exatamente porque ele tem essa válvula de escape, né? Se no caso de uma emergência, de uma calamidade pública, ele estaria suspenso. Mas, de fato, nós diminuímos o investimento em saúde e educação nos últimos anos por conta do teto de gastos. E aí, essa crise vem, de fato, para escancarar que o Estado ele precisa cumprir com a sua função de estabilizador, porque é o único que tem instrumentos para isso, e com a sua função redistributiva, porque, do contrário, a gente tende a concentrar a renda cada vez mais, e, como eu já disse, isso não é bom, de fato, para ninguém. Então, eu acho a discussão da renda básica permanente muito acertada. Eu acho que nós estamos, de fato, avançando nessa discussão, e, como você disse, mesmo até mesmo fora do campo progressista. E essa discussão vem acompanhada, de fato, da necessidade de uma reforma tributária para custear um programa desse tipo. E aí é importante que a gente bata nessa tecla de uma reforma tributária progressiva. Porque, se a gente for analisar a discussão, isso ainda gera muita resistência. Como a gente acabou de discutir, existe uma resistência das elites e até mesmo de alguns técnicos em uma maior tributação das classes mais altas, principalmente no imposto de renda de pessoa física. E aí, nesse ponto, a gente precisa avançar na discussão, porque o custeamento dessa renda básica, caso ela venha a ser permanente, ele precisa ser progressivo, ele precisa ser justo, para que a gente consiga, de fato, redistribuir renda e não gerar instabilidade política. Porque, senão, por exemplo, eu vou citar uma coluna que saiu ontem do Samuel Pessoa a respeito ele discute a renda básica, fala que é, de fato, um programa que tem que ser olhado com cuidado, mas ele apresenta um estudo, eu acredito apenas em termos de exercício empírico, mas ele apresenta um estudo que propõe o que a gente chama de flat rate, que é uma alíquota única para o imposto de renda. Seria uma alíquota de 35% para o imposto de renda para custear, que serviria para custear um programa desse tipo. Ou seja, quem está na base da distribuição ficaria isento, não pagaria, receberia uma transferência, mas os demais pagariam uma alíquota única de 35%. Um financiamento, de fato, que teria problemas, porque a gente continuaria aumentando as assimetrias entre a renda do trabalho e do capital. Com um programa desse tipo,
analisando a estrutura do nosso imposto de renda de pessoa física hoje no Brasil, a gente tenderia a colocar quase grande parte do ônus na classe média e a classe mais alta, principalmente 1%, contribuiria muito pouco ou quase nada, principalmente porque a renda dessas classes são prioritariamente do capital, renda do capital. E a renda do capital é menos tributada na pessoa física do que a renda do trabalho. Então, para que esse custeamento seja justo, a gente precisa, de fato, modificar a estrutura do nosso imposto de renda e aí, principalmente, eliminando a isenção da tributação sobre dividendos distribuídos, e aumentando a tributação, atualizando e amplificando a tributação sobre patrimônio. Nós conversamos com a professora do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Freire. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h55. A FUP ressalta que, se mantiver o ritmo programado, a atual diretoria da empresa vai esvaziá-la de tal forma que pouco restará à Petrobras, impossibilitando sua recuperação diante da atual crise global provocada pela pandemia de Covid-19. No início desta semana, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, deu uma declaração via teleconferência afirmando que a privatização da estatal não está no radar do governo. Confira na reportagem de Cosmo Silva. A FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, e seus sindicatos dizem que a direção da Petrobras se contradiz. Segundo a entidade, a venda da companhia está em curso e prova disso é que está mantido o programa de desinvestimentos da empresa. A entidade nacional dos petroleiros ressalta que, mais uma vez, falta honestidade à diretoria da Petrobras. A FUP reitera que os desinvestimentos da empresa são um processo explícito de privatização da companhia. Para David Bacelar, que é o diretor de assuntos jurídicos e institucionais da federação, esse processo de entrega da estatal, que é o patrimônio da população brasileira, vem sendo colocado em curso com a venda das empresas criadas pela Petrobras. Infelizmente, a venda de ativos e de subsidiárias do sistema Petrobras já é, sim, uma privatização. Diferente do que disse o Castelo Branco em entrevista recente, de que a privatização da Petrobras ainda não está sobre a mesa, na verdade, a nossa querida Petrobras já vem sendo privatizada. Já venderam uma série de empresas do nosso sistema, como a Petrobras Distribuidora, a Liquigás, a grande empresa que fazia a gestão dos gasodutos no Sudeste, outra que fazia a gestão dos gasodutos no Nordeste. Estão tentando privatizar, vender as nossas refinarias e seus terminais, termoelétricas, petroquímicas da Petrobras que já foram vendidas. De fato, a grande Petrobras, criada pelo povo brasileiro, está sendo privatizada. Para a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a falácia usada pela direção da estatal como explicação para justificar a venda de ativos da empresa não é verdade. Felipe Coutinho, presidente da entidade, enfatiza que a Petrobras tem uma geração de caixa bem robusta e que, portanto, não se justifica o desejo da direção da empresa de privatizá-la. Mais de 74% da redução da dívida nesse período foi originada não da venda de ativos, mas da geração de caixa, que é muito robusta, da companhia. Então, fazendo essas referências, indicando esses artigos, apontando esses números, nós reafirmamos que a Petrobras nunca esteve falida, próxima de falir. A dívida ela é proporcional aos investimentos e ao tamanho do pré-sal. A Petrobras, como tem perspectiva de crescimento da produção e da geração de caixa, vem fazendo a administração da sua dívida e pode fazê-la muito bem sem vender um centavo de ativos. Ainda segundo o David Bacelar, a diretoria da Petrobras reforça a total falta de transparência que afeta trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras e a população de um modo geral. O dirigente da FUP esclarece que o processo de entrega da estatal vai trazer prejuízos, uma vez que a venda das refinarias pode originar cartéis regionais com preços altos. Esse processo prejudica, como dissemos, tanto a própria empresa, como principalmente o cidadão e a cidadã que está nos acompanhando nesse momento. Porque a falácia que eles colocaram na mídia de que vendendo as refinarias iria se estabelecer uma concorrência e que iria
ajudar a reduzir os preços, ela agora está sendo desmentida e revelada com um estudo da PUC do Rio de Janeiro, que foi publicado aí no Valor Econômico dessa semana, que demonstra que, na verdade, a venda das refinarias vai criar monopólios regionais, como nós já tínhamos alertado antes, e dessa maneira criando um grande cartel em todo o país com preços altos que prejudicam ainda mais o cidadão e a cidadã. O mais perverso desse processo de privatização, que eles chamam de desinvestimento, é a perda do papel social da nossa querida Petrobras, que infelizmente vem se distanciando cada vez mais da população. A Federação Única dos Petroleiros ressalta que as ações da gestão da Petrobras fazem parte de uma diretriz do governo federal. Como exemplo, a entidade lembrou a divulgação do vídeo da reunião ministerial realizada em 22 de abril, em que, em meio a termos de baixo calão e ameaças explícitas, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixam claro que a agenda econômica é guiada pela entrega do patrimônio público à iniciativa privada. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h01 e nós vamos fazer contato com a juíza Raquel Braga, ela que é integrante da Associação Juízes para a Democracia, a JD. Bom dia, Raquel. Bom dia, Glauco. Raquel, ontem nós tivemos a deflagração de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de fake news que teria funcionado inclusive ali no período das eleições de 2018 e depois disso tivemos ali a manifestação de uma das pessoas que é alvo justamente dessas investigações, Sarah Winter, ameaçando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também tivemos uma live com o Eduardo Bolsonaro na qual ele diz que quando chegar o ponto que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador, dizendo aí que não é mais o momento de saber se haverá um momento de ruptura, mas quando haverá essa ruptura. Como é que você vê todo esse contexto em que ministros do Supremo são ameaçados publicamente, o filho do presidente da República fala em momento de ruptura dessa forma tão, digamos, cândida, né? Como é que você vê esse cenário, Raquel? Bom, o Brasil, Glauco, ele está de um jeito que tememos dormir e perder alguma coisa. E tudo é muito grave, né? Em plena pandemia, índices alarmantes de contágio, inexistência de política nacional do combate ao vírus, a situação que exigiria um chefe de Estado competente, responsável, imbuído no propósito de evitar as mortes, né? Já ultrapassamos a casa de 25 mil mortos. E aqui nós precisamos dar as nossas condolências aos familiares de cada uma dessas vítimas, com os mais profundos sentimentos de pesar, já que o presidente, desde o início, menosprezou as consequências do Covid-19, negou as projeções científicas, comportou-se levianamente, parecendo desejar o número inaceitável de mortes. Pior, desrespeitou as medidas sanitárias, o que, pela atração do cargo, pode ser criminalizado. Esse é um dos motivos também que embasam o pedido de impeachment. Achou-se no direito de fustigar prefeitos e governadores que defenderam e defendem o isolamento, cria atritos com a Polícia Federal e seus ministros atacam o STF, pelo ministro da Educação, o Van Traub, o Banco do Brasil e os funcionários públicos, pelo ministro da Economia, Guedes, o Salles, ministro do Meio Ambiente, como um malandro oportunista, demonstra regozijo ao dizer que a atenção voltada para a pandemia permitia uma gama de legislação infraconstitucional emboiada, é a expressão dele.
né, com intenção de desproteger e fragilizar regras do meio ambiente, preservação da Amazônia, reservas indígenas. A diretora da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, declara que a morte dos idosos seria proveitosa para o Caixa Previdenciário. Então, são fatos e documentados, né? E isso vai gerando um clima de descumprimento de regras constitucionais, de ameaças, como eu já disse, e culmina nessa ação. Estava em curso, sim, nenhum cidadão cidadão aí consciente, seria contra o combate à corrupção. O combate à corrupção, ele é necessário, mas essas ações espetaculosas, elas espetacularizam o processo penal. Isso nós já debatemos desde o comportamento do senhor Moro em relação ao processo Lula, em relação a vazamentos. Essas ações investigativas, elas são tanto mais eficazes quanto discretas. Então, quanto mais discretas, mais eficazes. Então, todo esse espetáculo de helicópteros para a citação das pessoas, é isso, ninguém está contra a corrupção. Mas essa espetacularização, depois de toda essa trajetória, aí você me permite um histórico, né? A alegação do Moro, ela vem em acusação ao presidente Bolsonaro, que pretendia, ele exonera-se e acusa Bolsonaro, Moro exonera-se e acusa Bolsonaro de interferir ilegalmente na Polícia Federal. Isso dá origem ao inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. E o levantamento do sigilo pelo ministro Celso de Mello dessa reunião ministerial, de onde eu extraí todas essas informações que eu passei, ele dá ciência de tudo. O Celso Mello retira o sigilo e, com isso, nós ficamos sabendo da fatídica reunião ministerial de 22 de abril. E é feliz a declaração do ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, que em entrevista ao jornalista Marcelo Auler, Fonteles, com 32 anos na Procuradoria e 40 anos como professor de Direito Penal, afirma que é dever de Aras denunciar Bolsonaro por prevaricação, artigo 319 do CPC. Quer dizer, logo após todo esse cenário, vem essa ação da Polícia Federal. Todo mundo sabe que esses processos de investigação, essas coincidências, então acabam ratificando a acusação do Moro. Veja bem, Moro, dessas figuras todas dessa conjuntura política brasileira, é a que eu considero a mais abominável, porque como juiz praticou arbitrariedades, violou regras constitucionais, processuais, e afastou, né? Moro seria o responsável por alçar Bolsonaro à presidência da República. E Bolsonaro agora é acusado de retardar ou deixar de praticar, ou praticar indevidamente atos para satisfazer interesses pessoais. Então, essa forma de conduzir, essa forma de proceder da Polícia Federal, não estou dizendo que não são necessários, não são necessárias medidas para apurar a corrupção. Se há superfaturamento, se esse aproveitamento vem dessa crise com a pandemia, é preciso sim, mas há formas menos espetaculosas,
com menos aproveitamento político, e aí as coincidências, né? Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, são coincidências que nos levam, pelo conjunto todo narrado, veja bem, nós não podemos ter a irresponsabilidade que eles têm, por esse conjunto todo de fatos, nos leva a uma vinculação que vai além de perquirir ou de apurar a corrupção, mas também no sentido de atacar os seus inimigos políticos, que é o tal do lawfare, usar o processo como arma para a eliminação dos inimigos políticos. Então, esses processos acabam tendo um cunho, uma motivação política no interesse do chefe de Estado. E é isso que nós estamos, que é esse o objeto de todo esse processo nas mãos do ministro Celso Mellos. E, Raquel, quando você fala em espetacularização, a gente até comentava essa questão ontem com o professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão, que é justamente isso, né? O que a gente vê hoje em relação, por exemplo, a vazamentos por parte de órgãos do sistema de justiça, como a Polícia Federal ou o próprio Ministério Público, já acontecia, né? E foi algo que foi se consolidando durante, principalmente, a Operação Lava Jato, vazamentos seletivos, com finalidades bastante seletivas também para atingir determinados políticos. Mas tem também uma questão que a gente pode diferenciar, que nos governos anteriores, ali ao governo de Michel Temer, ao governo de Jair Bolsonaro, os PGRs eram mais independentes. Eles, inclusive, e a Polícia Federal também, faziam operações, faziam investigações que atingiam, inclusive, membros do próprio governo, o que não acontece mais, até porque Bolsonaro não só demonstrou essa vontade de ter o controle sobre a Polícia Federal, como também escolheu um Procurador-Geral da República absolutamente alinhado com ele. Então, como é que a gente faz para sair dessa armadilha, Raquel? Tanto da armadilha da espetacularização, como garantir uma certa autonomia, uma autonomia que é inclusive constitucional, mas que respeite os limites também do Estado Democrático de Direito. Pois a comparação é pertinente e é oportuna, porque é a diferença de governos que se pautam pelos patamares civilizatórios e governos que esse do Bolsonaro foge a qualquer classificação que não seja o fascismo mesmo, que é o desrespeito às instituições, ameaças, inclusive ameaças armadas. Veja bem, não houve motivação para a exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, né? Confirmando-se os fatos que vinculam o ato à ingerência, como você já disse. A própria fala na reunião, ainda que a reunião não bastasse, torna clara quando confrontada com os destinos da Polícia Federal, que não é a segurança pessoal do presidente, não é uma polícia do Poder Executivo, mas exclusivamente judiciária, isso é o artigo 144 da Constituição Federal. Então, o que nós percebemos? As instituições, elas erraram, porque deixaram tanto fake news como essas ingerências do chefe do executivo, elas esticaram demais a corda. Então, essa é a razão dessa necessidade de preservar as instituições. Porque, como eu já tinha dito aqui numa outra entrevista, o Bolsonaro ele não se mantém dentro das regras constitucionais, dentro das regras do jogo. Há uma necessidade, há uma preocupação com todas essas ações que vão se aproximando de ilícitos, tanto dos presidentes e familiares do Bolsonaro. Você veja, depois da reunião ministerial, você pode juntar os fatos, a edição de 99 portarias, com a mudança de 6 superintendentes regionais,
e centenas de outros cargos da administração, coordenação e diretorias da Polícia Federal. As fake news, elas mancharam todo o processo eleitoral de 2018. Não é à toa que, nesse inquérito apurado pelo ministro Alexandre de Moraes, há pedido de apreensão de celulares desde 2018, né? Por quê? Porque, como o próprio Celso Mello já disse, e todo esse discurso acaba sendo invertido, o bolsonarismo, ele invoca a Constituição quando lhe interessa. E, mesmo assim, fazendo uma leitura casuística, oportunística ou em artigos isolados. Esse aparato jurídico é um sistema. Então, eles agora, depois de difamarem reputação, né, e as mulheres sabem bem o que isso significa, porque há todo um conteúdo quando há uma difamação em relação às mulheres. A Dilma sofreu isso, a Manuela Dávila, a Maria do Rosário. Ainda quando eles difamam a reputação de uma mulher, há esse conteúdo de estético, chamam mulheres de feia, chamam mulheres de bruxa, há um conteúdo sexual, destroem movimentos importantes como o feminismo, né, colocando as feministas como se fossem verdadeiros bichos incivilizados. Então, tudo isso foi esticado demais, houve uma permissividade, porque há que se distinguir violência, apologia à ditadura, apologia à tortura, com algumas brincadeiras que o próprio judiciário pode tolerar, que é uma charge. E isso, a questão da liberdade de imprensa, ninguém está contra a liberdade de imprensa, ninguém está contra os direitos individuais, mas o Estado, ele precisa promover a apuração da autoria e materialidade dos fatos delituosos. E não há quebra da democracia quando se rompe um sigilo bancário ou telemático para apuração desses delitos, né? Como fake news não se confundem com liberdade de expressão. Então, difamar, caluniar, incitar ódio, apologia à tortura, à ditadura, são crimes e estão fora da esfera de liberdades individuais. Então, essa defesa das instituições, o respeito à independência dos poderes e o cumprimento de decisões judiciais não se confundem com quebra de liberdades ou violência à Constituição, né? Inclusive, a liturgia do cargo exige que essas questões sejam absolutamente respeitadas, cumpridas. Então, quando o Celso Mello ou o Alexandre de Moraes, eles ordenam, né, para a apuração a quebra de sigilo bancário de empresários suspeitos, de bancar o próprio esquema das fake news, que foram absolutamente usadas de forma ilegal, incluindo o período de 2018. Então, quando eles pedem essas apurações e se utilizam desses mecanismos legais, eles agem em consonância com a Constituição. O inquérito das fake news, ele é fundamental. E acaba por interligar-se aos demais casos, que qual a preocupação do Bolsonaro? Porque esses ataques, né? A fake news, ela interliga-se com o caso, com a ação da cassação da chapa, por exemplo, em curso no TSE, e versa exatamente sobre abuso econômico em consequência de fake news. Então, foram fake news somadas à publicidade opressiva que alçaram Bolsonaro ao poder,
Dilma, Marielle, Lula, filhos do Lula, Haddad, Manuela Dávila, Freixo e outros não bolsonaristas, né? É importante a gente observar que esses ataques pelas fake news, elas são dirigidas aos não bolsonaristas ou a ex-bolsonaristas. Isso não é uma coincidência irrelevante. Então, essas são as vítimas constantes das fake news, né? Quem não se recorda das tais mamadeiras em forma de pênis que seriam destinadas a escolas? Ou kit gay? Bolsonaro chegou a levar no noticiário esse documento falso. Então, providências sobre as fake news, como você disse, demoraram e não estariam de forma alguma, se essas providências fossem tomadas na época oportuna, elas não estariam de forma alguma fora da legalidade. Muito diferente de tentar uma interferência na Polícia Federal para saber informações sobre processos que pesam sobre os familiares do presidente. Agora, a gente também não pode... essa apuração sobre as fake news, elas demoraram, mas melhor tarde do que tarde demais. E esse tarde demais é essa nossa preocupação de o desespero do presidente e dos seus filhos sobre esses casos originarem uma ruptura institucional, que é o que o gabinete do ódio, os financiamentos dos disparos de mensagens, essas mensagens violentas, os 300 que queriam atacar os ministros do STF, não são coincidências. E essas ações são pertinentes e elas demoraram, na minha concepção, mas parecem que vão chegar a um bom desfecho. É o que a gente... Agora, não tem também... eu fico feliz, porque eu não sei se você se recorda, eu fazia um apelo ao TSE e o Supremo para que dessem andamento a essas ações, mas nenhuma possibilidade pode ser descartada. Há também 39 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, impetrados por partidos de oposição, 7 partidos de oposição, juristas e mais de 400 entidades dos movimentos sociais que assinam esse pedido, entre o MST, Articulação dos Povos Indígenas e Federação Nacional dos Jornalistas, né? E aqui, em relação aos jornalistas, outra categoria atacada, ameaçada, que, inclusive, com ordens do Sindicato dos Jornalistas, com apelo para que os jornalistas fossem retirados da cobertura do Congresso, em consequência dos ataques, ameaça física, inclusive, que pesavam sobre eles. Então, é isso. O crime de responsabilidade do Bolsonaro, ele abarca desde condutas que colocavam em risco a população em face da pandemia, de participação de aglomerações a posicionamentos contra o isolamento social, condutas do chefe de Estado antagônicas ao próprio Ministério da Saúde e até, como a gente tem visto, até manifestações de índole antidemocrática e afrontosa à Constituição, né? Além do fato que aqui eu já especifiquei bastante, além da investigação sobre a interferência na Polícia Federal. Então, são crimes de responsabilidade. Agora, não é possível... o que eu quero dizer? Não é possível reduzir o vídeo da reunião à interferência da Polícia Federal. É grave, mas há muita coisa ali, né?
ameaça e prisão de prefeitos e governadores, crimes de responsabilidades previstos na Lei 1079 de 1950, porque, inclusive, vou dizer aqui um desses crimes, e é muito claro para todo mundo: proceder de modo incompatível com dignidade, honra e decoro do cargo. Há alguma dúvida do que nós vimos na reunião? Há alguma dúvida sobre esse crime? Modo incompatível com dignidade, honra e decoro do cargo? Só por parte, no caso, né, Raquel, não só por parte do presidente Bolsonaro, mas também dos seus ministros. Mas, Raquel, eu queria chamar agora a participação também da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Raquel. Bom dia. Bom dia, Marilu. Raquel, estava ouvindo aqui você falar, né? Melhor tomar decisões agora, mesmo que tardias, né? Do que ser tarde demais, né? A gente está vendo aqui em relação às pesquisas, né? A gente estava vendo a pesquisa do Atlas Político e está revelando aqui que 54% dos brasileiros já são favoráveis a um processo de impeachment contra o Bolsonaro e 58% avaliam a gestão dele como ruim ou péssima. A gente já chegou num patamar onde realmente é possível aquele cenário político propício, porque a gente sabe que só o Poder Judiciário, por si, por mais que o Bolsonaro tenha praticado crimes de responsabilidade, várias delas, como você já falou em diversas vezes aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT, não bastam, né? Tem que ter o cenário político. Esse cenário político está dado. Você acredita que também o caminho é a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né, pelo TSE, com o Barroso agora adiante, à frente desse tribunal? Como é que você está vendo esse clima? E diante do, como você já comentou, todo esse recrudescimento, né, por parte aí dos bolsonaristas, filhos do Bolsonaro, falando em ruptura, você acha que está chegando esse momento, Raquel? Olha, a pergunta é difícil. O que eu sinto? Eu sinto que houve uma alteração no cenário com a reação das instituições. Agora, por isso que eu digo, nenhuma hipótese pode ser descartada. E com cuidado que eu falo, porque nós não podemos menosprezar a atuação política, né? A questão da correlação de forças, de unir o Estado, isso é um trabalho muito mais político do que jurídico. Só que nesse cenário em que os militares permanecem calados, ou quando se pronunciam em favor do presidente Bolsonaro, causa uma preocupação a mais, porque diante de todas essas evidências, né, diante de tudo que se viu na reunião ministerial, como exatamente o Glauco colocou, além do presidente, os seus ministros, né, é preciso que todos nós tenhamos consciência de que é o momento de agregar forças para não perder o que estava acontecendo. Então, um exemplo disso ontem a não federalização do caso Marielle, outro caso que é muito próximo aos ataques dos filhos do presidente, todos amigos do Queiroz, o homem das rachadinhas, vizinho do Lessa, que foi o assassino, o presidente é vizinho do Lessa, que foi assassino da Marielle, milicianos como Queiroz e Adriano, que foi assassinado, pertencentes ao gabinete do
Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Bolsonaro defendeu a legalização da milícia, né? Carlos Bolsonaro agraciou Adriano com a medalha Tiradentes. Enfim, são questões que não podem passar despercebida. E eu creio que esses índices de reprovação do Bolsonaro, a tendência é aumentar, porque afastando esses disparos por robôs, contendo esses financiamentos de fake news, nós vamos chegar mais perto do que é o sentimento do povo brasileiro. Então, assim como eu fiz um apelo na entrevista passada para vocês, ao STF e ao Supremo Tribunal Eleitoral, eu faço um apelo agora aos militares, né? Aos militares com consciência de projeto de nação, que sempre defenderam as nossas empresas, que sabiam da importância da Petrobras. Eu acabei de assistir a entrevista anterior do programa. Então, esse desmonte de nação, esse desmonte de país, não é possível que os militares, que nós sabemos da responsabilidade, fiquem inertes ou depositem esse apoio acrítico e não percebam o quanto, mais do que demodê, mas o quanto para o cenário internacional um golpe de Estado, uma ditadura ou uma situação fascista não contribuirá para a melhora de economia do país. Essas pessoas são totalmente desgabaritadas. Só há projeto agora, hoje, será votada a MP 936, e ali é sempre isso, essas legislações do mundo do trabalho visam prejuízos do trabalhador. Então, hoje será votado exatamente a possibilidade de diminuição de salário e diminuição de jornada. Quer dizer, são medidas que vão só para um lado, né? O apoio aos bancos, claro que o governo também tem que atender às empresas, mas deveria ter um foco nos pequenos e médios empresários, porque esses oferecem o número maior de empregos. Então, todo esse cenário de uma política neoliberal, enquanto o próprio mundo neoliberal já discute que não é possível essa forma econômica para a gente prosseguir. Um modelo que você precisa de máscaras e respiradores, tem que atravessar oceanos. Por que não? Nós precisamos de um modelo econômico que nos possibilite materiais de extrema necessidade a poucos passos, privilegiando uma economia nacional. Então, a pandemia não teve nada de bom, mas ela age, né, e mostra o castigo de ter um modelo econômico nesses parques industriais, visando mão de obra barata, longe das necessidades prementes do povo. Então, tudo isso que poderia estar sendo pensado, todas as medidas que poderiam estar sendo, poderiam conduzir para um melhor resultado na pandemia. Então, estamos em consequências gravíssimas e temos aí um governo preocupado em salvar a sua própria pele dos crimes que lhe são imputados. É muito grave e eu espero, então, que os militares tenham essa responsabilidade na condução desse quadro. E, obviamente, a atuação política, o Congresso tem os seus defeitos, porque na pauta econômica
continua sendo uma pauta liberal e para empresários, esquecendo do trabalhador. Mas, do ponto de vista de assegurar a constitucionalidade, assegurar que o Brasil não caminhe para o fascismo, eu conto com essa atuação política. Eu acho que Rodrigo Maia, o Judiciário, eu quero crer que já tenham tomado consciência da gravidade da situação. Então, é isso. Há um momento que nós não podemos arrefecer dessa luta, né? É luta diária. A democracia, ela é uma luta diária, e a democracia no Brasil, por todo esse cenário, ela sofre ameaça. Perfeito, Raquel. Olha, muitíssimo obrigada, viu, por toda a sua análise. Um grande abraço para você. Obrigada, bom dia para todos. Conversamos aqui com a juíza Raquel Braga, ela que é integrante da Associação de Juízes para a Democracia, a JD. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h35. Você confere agora a reportagem de Pedro Estropassolas, do Brasil de Fato. Em 2019, quase 10% dos domicílios brasileiros não contavam com abastecimento de água diário, segundo o IBGE. A falta de um bem elementar e a insalubridade de moradias precárias e sem rede de esgoto faz crescer o número de mortes pela Covid-19 em regiões onde o poder público não atua. Graça Xavier é coordenadora da União dos Movimentos de Moradia Popular, que criou uma rede solidária para apoiar as famílias de baixa renda. Até o momento, 68 mil famílias foram atendidas. Segundo ela, grande parte depende de redes irregulares de abastecimento de água. A grande maioria das favelas ainda são o famoso gato, né, que abre o buraco, corta e encana a água de qualquer jeito. E a grande maioria das favelas de São Paulo ainda são abastecidas desta forma. Também não tem rede de esgoto, são a grande maioria esgoto a céu aberto. Como que a gente responde tudo isso nesse momento que todo mundo está falando que o bem maior é lavar a mão? A ONG Casa Semente atua em Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias, um bolsão de pobreza extrema na Baixada Fluminense, onde até 2012 funcionou o maior lixão a céu aberto da América Latina. Vladimir de Souza conta que é por iniciativa própria da organização que vem sendo possível a contratação de caminhões-pipa para atender as famílias. A cada um mês, mensalmente, a gente entra com carro-pipa abastecendo de 30 a 40 casas, ou barracos na sua maioria. Então, nesse momento, não há como esse serviço separado. A desigualdade sempre esteve exposta, sempre foi um nervo exposto para nós que estamos lá na ponta, não para os governantes, óbvio. E a Covid ela só aprofundou mais isso e vai continuar aprofundando. Para Aécio de Oliveira, coordenador da ONG FASE, faltam ações coordenadas entre municípios e o governo do estado para proteger os mais desfavorecidos nos municípios da Baixada, que já convivem historicamente com outros tipos de violência. A maioria da população das periferias, aí não só da Baixada, elas estão numa situação muito vulnerável, seja pelo vírus, pelo coronavírus, seja pelas condições de habitabilidade que não são as melhores por conta desse histórico de descaso de políticas públicas seletivas, e você ainda tem a força violenta do Estado, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, que assume a violência policial como uma política de governo. A desigualdade no acesso ao recurso tende a aumentar no país se aprovado o projeto de lei 4.162, que prevê a privatização dos serviços de saneamento. Sob pressão de Paulo Guedes, o PL já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado Federal, mesmo na fase mais dura da Covid-19 no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h39, vamos fazer contato com a presidenta da POSP e deputada estadual pelo PT aqui em São Paulo, Maria Isabel Azevedo Noronha, Bebel. Bom dia, Bebel. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Brasil Atual. Sempre uma satisfação falar com vocês. Creio que seja pioneira em informar a população de forma bastante precisa. Muito obrigada. A gente que agradece, Bebel. Nós vamos falar aqui do lançamento, por parte da POSP, de uma plataforma para identificar a frequência de alunos no ensino à distância que vigora hoje em São Paulo. Mas antes, Bebel, queria perguntar para você a respeito do plano anunciado ontem pelo governador João Dória, que flexibiliza, que já prenuncia uma flexibilização do isolamento social em algumas regiões do estado. Como que a bancada do PT viram esse plano, Bebel? Olha, eu vou falar com palavras muito diretas, sabe? Ele se acovardou, essa que é a verdade. Ao mesmo tempo que ele se acovardou, ele também não quis fazer um plano ou implantar o plano emergencial que nós propusemos aqui para São Paulo, que era fazer com que as empresas também pudessem ter uma sustentação, manter os empregos, e de certa maneira garantir até o final da crise que essas empresas pudessem sobreviver. Então foram com pressão para cima dele, Também acho que fazendo um confronto, ele começou a fazer um confronto com o Jair Bolsonaro, mas me parece ele amarela logo, porque, enfim, se amarelou, Eu acho que o Bolsonaro não tem nenhuma, nenhuma responsabilidade com a vida do povo brasileiro, nenhuma responsabilidade com nada, a não ser com a família e parentes, conforme a reunião presidencial de 22 de abril. Então, eu acho que o governador Dória perdeu a oportunidade de mostrar que é um líder e que estava, assim, disposto a não sobrepor a economia à vida. Agora não, ele fez. O que ele fez? Ele está sobrepondo a economia à vida acima de tudo, até para que a economia possa depois se deslanchar. Se tiver um isolamento social horizontal, eu nem sou radical de lockdown. Eu acho que os serviços essenciais devem funcionar, Não tem como não ter farmácia, não tem como não ter supermercado de uma forma muito organizada, mas só os essenciais. Agora, abrir tudo, me parece o seguinte: nós nem achatamos a curva, é bom informar a população. O que significa o achatamento da curva, no que diz respeito ao número de infectados? Significa que se achatar a curva, é menos gente usando o Sistema Único de Saúde. Portanto, haveria um controle da doença, e de certa maneira a gente ia regredindo na contaminação e com isso ia vencendo a doença. Não, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Espanha, Eu acho que é bom aprender com os exemplos de quem não quis. Foram países que não quiseram fazer o isolamento social e acabou que depois tiveram que fazer de forma mais radical ainda. Eu acho que ele vai acabar tendo que fazer isso no estado de São Paulo, que é um vai e volta, dessa crise sanitária, Então, lamento muito, Nós, o Partido dos Trabalhadores, contribuiu muito na Assembleia para que se tivesse o isolamento social. Ele foi muito criticado lá com relação ao feriado, antecipação do feriado. Nós, não era a nossa proposta essa, mas, enfim, a gente colocava 3 eixos fundamentais
para que o feriado de fato, ou o isolamento social de fato acontecesse, né? Ter um isolamento social que também garantisse a sustentabilidade alimentar, sanitária e também a garantia da atividade econômica, do emprego e da renda, né? Eu acho que ali tinham diretrizes bastante precisas para que o governador Dória pudesse tocar o estado de São Paulo, mas lamentavelmente ele foi para o lado de lá e eu acho que nós vamos pagar um preço por isso, né? Você vê, nós nunca conseguimos chegar perto do ideal, que é 70%. Chegamos até 50 e pouco por cento, mas até 70% não. Então, seria importante que a gente conseguisse chegar nesse patamar para poder achatar a curva e, enfim, o Sistema Único de Saúde dar conta de cuidar, né, de quem se contaminou. Então, essa é a posição, né, nossa do Partido dos Trabalhadores. Bebel, agora a gente chama a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Bebel, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Não dei bom dia para você, como é que você está? Tudo certo, veio a pandemia aqui quietinha, fazendo aqui o isolamento, cumprindo o isolamento. Agora, Bebel, vamos falar exatamente dessa plataforma, né, enfim, criada aí pela POSP. Quais os dados que você poderia revelar? Estou vendo um deles aqui, que 66% dos brasileiros de 9 a 17 anos não acessaram a internet em casa, né? De acordo com a pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E eu queria que você falasse sobre essa plataforma que a POSP está criando. Pois é, Marilu, o secretário da Educação, é importante falar o que ele diz que está conseguindo acessar. Ele diz o seguinte: nós estamos conseguindo acessar no universo de 3.700.000 alunos, 1.500.000 alunos acessam. E a gente começou a ver, nós começamos a ver a POSP, os conselheiros, enfim, nós temos gente em cada escola do estado de São Paulo, então não tem como não saber, né? O que a gente começou a perceber é que os alunos não estavam acessando. É muito aquém até do 1.500.000 alunos que ele está falando. E de que forma nós analisamos? Nós pegamos todas como é que eu falo? As disciplinas que eles ofereceram, né? E é importante entender que quando acessa uma, não acessa outras. Já tem um problema aqui, porque se você está falando em educação à distância, está querendo transformar em dia letivo, você não pode suprimir nada, né? Você tem que garantir. E isso não está garantido. Então tem um forte impacto no direito à educação. O que nós detectamos? Nós detectamos que, porque cada aluno tem que se inscrever, né, na plataforma do governo. Então, 21 de maio, quando a gente começou a fazer esse estudo, o que nós detectamos? Que 29.315 estudantes, né, se inscreveram e frequentaram, ou seja, acessaram 7.217. Nesse dia teve 24,48%, né, de participação dos alunos. No dia 22, 17.242 estudantes acessaram, quer dizer, se inscreveram. Porém, só 4.710 estudantes, como é que eu falo, acessaram, 27%. E aí, no dia de ontem ainda, ele foi muito, aí 27 de 23, 3.000, tá vendo? Vai diminuindo, depois dá uma subida de novo. 3.139 estudantes se inscreveram e 799 acessaram. 25,45%. Depois, dia 26,
19.221 se inscreveram e 2.436 acessaram, 12%. E ontem foi o dia mais baixo, né, que nós tivemos de participação dos estudantes. Por quê? No universo de 6.390 estudantes, 97 estudantes, que se matricularam, quer dizer, para aquela disciplina, 1.218 acessaram, 19%. Isso aqui, quer dizer, é o que a gente está cansado de ver, é a farsa, né, dessa... primeiro que eu não acredito em educação à distância. Nós temos tecnologias de informação e comunicação, é isso. Educação, né, é claro, ela pode acontecer em qualquer momento, mas uma educação formal, sistematizada, ela acontece dentro da escola, na relação professor-aluno, né? Numa dialogicidade em que o educando e o educador, né, entre si estabelecem, né, o ato de aprender. Então, isso aqui não vai substituir de forma nenhuma a educação presencial. Nós estamos, na verdade, assistindo, né, a mais uma exclusão que a gente vê quando já no ensino dito regular, né, quando está na regularidade, ele não acontece, né, e já é desigual, e essa desigualdade marcadamente pela desigualdade social, porque os alunos não têm condições de terem computadores, não têm condições de terem acesso à banda larga de internet, eles vão cada vez mais, vão ficar mais excluídos, a classe menos favorecida na sociedade, né, paulista. Estou falando do estado de São Paulo e no Brasil como todo, até pelo número que você me apresentou. Então, olha, eu estive numa favela dia desses, e eu, um pouco para testar, disse, escuta, você está conseguindo acessar, você está conseguindo... Professora, nós não temos computador aqui, não tem internet, como é que nós vamos acessar? Então, o governo optou por um caminho de exclusão, né? E eu acho que isso, de certa forma, há um preço a ser pago. E também defendo veementemente que o governo pudesse aproveitar esse momento, nós temos na base dele, você colocar coordenadores, nós colocarmos coordenadores pedagógicos, diretores de escola, enfim, funcionários de escola e mais os professores, tem uma base de quase 243 mil, né, profissionais da educação, incluindo todos. Dá uma bela formação continuada, dá um tablet, que em vez de ele quer fazer tudo, os 3.700.000 e mexer com mais 243 mil, né, funcionários profissionais da educação. É claro, nenhuma coisa nem outra. Eu optaria, então, por trabalhar a formação na forma de atualização, aprofundar aí o estudo de áreas por áreas do conhecimento, que isso pode garantir um grande avanço da educação. E para os alunos, claro, iria usar a radiodifusão. Eu sou do tempo, Marilu, eu era jovenzinha, que eu ouvia novelas pelo rádio. E aquilo me preparou muito para a leitura, e depois eu queria ler, entendeu? Então, eu acho que isso, de certa maneira, colocaria, nesse momento, o aluno a pensar, porque com pandemia, Marilu, eles também não estão deixando de aprender. Eles estão tendo 1000 conceitos aí que eles não sabiam, né? Não sabiam de SUS, porque é uma coisa muito distanciada. Agora, como o assunto é muito forte, eles vão entender muito bem. Eles não entendiam do que é pandemia, esses gráficos que passam na televisão, eles estão tendo noções também. Então, aprende-se. Agora,
quando voltasse para a escola, isso de forma sistematizada em cada um dos componentes curriculares. O currículo ele é amplo, o currículo não é para ficar numa gavetinha. E por ser amplo, também tem que ser respeitada a Base Nacional Comum Curricular, aquela que garante que Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste tem um mínimo nacional para que o direito de ir e vir, a igualdade, seja estabelecida. Não dessa forma, eu acho que, então, ficar nessa de que tem que fazer acontecer um ano letivo burocrático em detrimento de um ano letivo pedagógico que garanta o acesso ao conhecimento, é estabelecer uma exclusão educacional. E eu sou da PUS, nós somos radicalmente contra esse tipo de coisa, né? Os nossos alunos pobres da periferia, das favelas, eles já pagam um preço muito caro pela desigualdade. E enfrentar, né? É coisa de secretário que nunca pisou o pé numa escola pública, de pobre, né? Ficou ali no centro. E quando eu fui falar da merenda para ele, disse, não, a grande maioria é classe média. Mas a grande maioria é classe média. A grande maioria dos nossos alunos é baixa, tá? É baixa da mais baixa, é baixa quase vulnerável. Eles não têm a maior alimentação deles, a mais importante alimentação deles é a merenda escolar. É essa aí. Então tem muita gente, muita criança passando fome. Então, olha, quero lamentar, o governo Dória erra em recuar aí do isolamento social, ainda que com flexibilização, e erra também em fazer ajuste fiscal em plena pandemia, porque tem um Plano Nacional de Alimentação Escolar, instituído no governo Lula, que tinha que ter, né, um cardápio mínimo, um cardápio, aliás, inclusive retirando merenda seca e colocando comida mesmo para as crianças, porque ele foi um grande lutador, o presidente Lula, né, teve uma luta incansável, né, contra a fome no Brasil e no mundo, né, porque ele sentiu na pele o que é isso. Então, só sabe fazer política pública, né, correta aqueles que viveram. Quem não viveu, fica nos seus gabinetes, nos laboratórios e de longe, né, olhando os pobres. Nós não precisamos ser observados, nós precisamos ser respeitados. Tá certo, Bebel, a gente agradece aqui a sua participação, viu? Até a próxima, um beijo para você. Obrigada, Marilu. Beijão, tchau. Tchau. Conversamos aqui com Maria Azevedo Noronha, Bebel, deputada estadual pelo PT de São Paulo e também presidenta da PUESP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E o programa Colibri na Quarentena desta quinta-feira promove o encontro dos irmãos Ozzetti. Na Ozzetti, cantora e compositora, fala da Serra do Japi. E Dante Ozzetti, violonista e compositor de São Francisco Xavier. Uma reflexão sobre a pandemia e novos caminhos da música. A partir do meio-dia, na Rádio Brasil Atual. E a gente dá um alô aqui pro pessoal que assistiu a gente pelo YouTube, o Marcelo Costa de Vitória da Conquista, na Bahia, Maria Aparecida Dutra de Oliveira, de Formiga, Minas Gerais, Silas de Pirituba, Regina Taeco, Ivanildo Sena Ramos, da Zona Leste de São Paulo, Valentina Piragibe, de Bragança Paulista, Ana Maria Luquezzi, de Vinhedo, São Paulo, Nemias, de Salvador, a Bárbara Ferreira, de Santos, e o Edgar Cícero Medeiros Rodrigues, de Marabá, no Pará. E retornamos amanhã a partir das 7 horas da manhã. Fique bem, fique em casa. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.